Olá, meu amigo! Olá, minha amiga! Sejam bem-vindos a mais um módulo do nosso curso de Direito Previdenciário e estamos estudando neste momento a Lei Orgânica da Assistência Social. Vamos prosseguir então com o nosso estudo da Lei Orgânica. Venham comigo para a tela. Muito bem, estamos então na Lei Orgânica da Assistência Social, que é a Lei número 8.742 de 93. Muito bem. E neste momento falaremos sobre as instâncias deliberativas do SUAS. Isso é muito importante, não apenas para a compreensão global do conteúdo, mas também muito importante para a prova de vocês. É uma questão, são assuntos muito cobrados em prova que tratam aí das instâncias deliberativas do SUAS, tá certo? Sistema Único de Assistência Social. Vamos seguir? Olha só, são instâncias deliberativas do SUAS. Então, se cair na prova de vocês, quais são as instâncias deliberativas, né? Nós já falamos do SUAS, da mesma forma que o SUS é o Sistema Único de Saúde, SUAS, Sistema Único de Assistência Social. E ela possui instâncias deliberativas. Estas instâncias deliberativas, antes de falarmos quais são, nós falaremos e temos que memorizar duas coisas importantes. Primeiro, que elas possuem caráter permanente. Elas não são instâncias deliberativas temporárias, provisórias, não. Elas são permanentes. E segundo, a composição é paritária, tá certo? Paritária. Vamos lá. Composição paritária. O que significa composição paritária? Significa que metade dos membros que compõem essas instâncias deliberativas representam o governo e a outra metade representam a sociedade civil. Então, vamos lá. Vem comigo. Bom, então a primeira informação que nós temos que saber sobre as instâncias deliberativas do Sistema Único de Assistência Social é que elas são permanentes, perfeito? Não possuem caráter temporário. Se cai na prova que elas são provisórias ou temporárias, a questão está errada. Segunda relevância em relação a estas instâncias deliberativas do SUAS é que elas possuem composição paritária. Metade dos seus membros representam o governo e a outra metade representam a sociedade civil. Fechado? Vamos conhecer agora quais são essas instâncias deliberativas? Vamos a elas. Muito bem. Vimos aqui que as instâncias deliberativas são permanentes e de composição paritária. Portanto, 50% do governo, 50% com membros da sociedade civil. E elas se dividem da seguinte forma. No âmbito nacional, temos o Conselho Nacional de Assistência Social. No âmbito dos estados, nós temos os Conselhos Estaduais de Assistência Social, como instância deliberativa do SUAS dentro do estado. No Distrito Federal, chama-se Conselho de Assistência Social do Distrito Federal. Também é a instância deliberativa do SUAS no âmbito do DF. E temos também, para fechar, os Conselhos Municipais de Assistência Social, que formam aí o Conselho Deliberativo em cada um dos municípios do nosso país. Beleza? Vem para mim? Bom, então nós vimos que as instâncias deliberativas do SUAS são, como vimos, permanentes e paritárias, composição paritária. No âmbito federal, qual é a instância deliberativa do Sistema Único de Assistência Social? No âmbito federal, é o Conselho Nacional de Assistência Social. E nos estados? Olha, são os conselhos estaduais, um em cada estado, viu, pessoal? A instância deliberativa do SUAS no âmbito estadual é o Conselho Estadual de Assistência Social. Está aqui. No DF é o Conselho de Assistência Social do Distrito Federal. E em cada município, a instância deliberativa do respectivo Sistema Único de Assistência Social municipal são os Conselhos Municipais de Assistência Social. Então nós temos Conselho Nacional, Conselhos Estaduais, Conselho do DF e Conselhos Municipais de Assistência Social, que são as instâncias deliberativas. Daqui a pouquinho vamos falar sobre as atribuições destas instâncias deliberativas. Fechado? Vamos seguir então agora para ver como é que funciona a composição paritária dessas instâncias. Vem comigo. Muito bem. Temos aqui então como composição paritária. Vamos lá. Temos como instâncias deliberativas do SUAS, vocês já conhecem, né? Que são os Conselhos de Assistência Social.
Por ter composição paritária, como nós vimos, metade delas, né, metade dos seus membros, né, e falamos agora, nesse momento, do Conselho Nacional de Assistência Social. Metade dos membros do Conselho Nacional de Assistência Social são representantes governamentais e a outra metade é composta por representantes da sociedade civil. No entanto, vale a mesma regra para os conselhos estaduais, municipais e também do DF, tá certo? Além disso, os conselhos de assistência social, seja ele o nacional, os estaduais, os municipais ou o do DF, estão vinculados ao órgão gestor de assistência social, ao respectivo órgão gestor, que deve prover a infraestrutura necessária ao seu funcionamento, garantindo recursos, né, sejam eles materiais, humanos, financeiros, inclusive com despesas referentes a passagens e diárias de conselheiros representantes do governo e também dos conselheiros representantes da sociedade civil. Claro, desde que estejam no exercício de suas atribuições. Então eles são vinculados ao órgão gestor. Mas qual é o órgão gestor? Vem comigo. Bom, temos então que os conselhos de assistência social, seja o nacional, os estaduais, os municipais ou o do DF, são vinculados ao respectivo órgão gestor, tá certo? Olha, no âmbito nacional, né, o órgão gestor é o Ministério da Cidadania. Então, o Conselho Nacional de Assistência Social é vinculado, como vimos aqui, ao órgão gestor na esfera nacional, que é o Ministério da Cidadania. Na esfera estadual, são as secretarias estaduais relacionadas que cuidam da área de assistência social. No âmbito municipal, esse órgão gestor, são as secretarias municipais de assistência social, né? Dependendo da nomenclatura, pode variar, mas são as secretarias municipais que cuidam da área de assistência social. E em relação ao Distrito Federal, o órgão gestor, aí, ao qual o Conselho Conselho da Assistência Social do Distrito Federal é vinculada, este órgão gestor é nada mais nada menos que a Secretaria do Distrito Federal, que cuida das questões assistenciais. Fechado? Bom, em nível nacional, qual é não é secretaria, é ministério em nível nacional. Qual é o ministério em nível nacional que cuida dessas questões assistenciais? É o Ministério da Cidadania. Fechado? Vamos prosseguir então, pessoal? Vamos ver algumas informações relevantes sobre esses conselhos. Vem comigo. Muito bem. Vamos falar aqui primeiro do Conselho Nacional de Assistência Social. Vamos falar então do nacional agora, ok? Conselho Nacional de Assistência Social. Vamos começar falando aqui as informações desse Conselho Nacional relevantes para nossa aula. Vamos lá. O Conselho Nacional de Assistência Social, também conhecido, né, pela sigla CNAS, ele é, primeiro, um órgão superior de deliberação colegiada. Bom, ele é um órgão superior, ok? Ou seja, ele é o superior em relação às deliberações. Ele, como vimos, ele é um órgão de deliberação e essa deliberação é colegiada, tá certo? Então temos aí deliberação colegiada por meio do Conselho Nacional de Assistência Social. Além disso, ele é vinculado, como já vimos, à estrutura do órgão da Administração Pública Federal, responsável pela gestão, pela coordenação da Política Nacional de Assistência Social. Ora, qual é a estrutura da Administração Pública Federal responsável pela coordenação da Política Nacional de Assistência Social? Vocês já sabem, é o Ministério da Cidadania. Então, o Conselho Nacional de Assistência Social, sabemos já que ele é permanente, que ele tem composição paritária, sabemos que ele é um órgão superior de deliberação colegiada e sabemos que ele é vinculado ao Ministério da Cidadania, ou seja, ao órgão da Administração Pública Federal responsável pela coordenação da Política Nacional de Assistência Social. Tá bem? Então, vem comigo. Já temos algumas informações sobre o Conselho Nacional de Assistência Social que vocês devem memorizar. Permanente, composição paritária. Vimos agora que ele é um órgão superior de deliberação colegiada e vimos que ele está vinculado a uma estrutura do órgão responsável pela Administração Pública Federal, tá certo? O órgão da Administração Pública Federal, que é responsável pela coordenação da Política Nacional de Assistência Social. Que órgão é este? É o Ministério da Cidadania. Então, este órgão da Administração Pública Federal, que é responsável pela coordenação da Política Nacional de Assistência Social, é o Ministério da Cidadania,
e o Conselho Nacional de Assistência Social é vinculado a este órgão, a este Ministério da Cidadania. Fechado? Vamos ver agora um pouco mais sobre ele. Vem comigo. Olha só, os membros são nomeados por quem? Os membros do Conselho Nacional de Assistência Social, isso é questão corriqueira em prova, eles são nomeados pelo presidente da República, tá certo? Presidente da República. Então, o presidente da República é quem faz o quê? A nomeação. Qual que é a duração do mandato dos membros? O mandato dos membros é de 2 anos, gravem isso, tá certo? 2 anos. Permitida uma única recondução por igual período, ou seja, 2 mais 2, no máximo 4, tá certo? Então vejam, única recondução, não pode ser reconduzido mais de uma vez, pelo mesmo período de 2 anos. Então, nós temos aqui que eles são nomeados pelo presidente da República, o mandato de 2 anos, podendo uma vez ter um outro mandato por mais 2 anos, tá certo? Bom, se cair na sua prova, então, quem nomeia, né, os membros do Conselho Nacional de Assistência Social? Os membros do Conselho Nacional de Assistência Social são nomeados pelo presidente da República para um mandato de 2 anos. 2. No entanto, este membro do Conselho Nacional de Assistência Social, ele pode ser reconduzido para mais um mandato, podendo ficar, portanto, por até 4 anos, porque ele pode ser reconduzido aqui, pode ter uma recondução uma única vez por igual período. Ou seja, ele pode ficar por 2 anos, uma vez sendo reconduzido, mais uma vez por até 2 anos, no máximo totalizando, portanto, 4 anos. Fechado? Vamos continuar, vem comigo. Muito bem, seguindo aqui, olha só. Vamos agora falar sobre, ainda assim, a quantidade de membros e de suplentes. Olha só. Ainda dentro do âmbito do estudo do Conselho Nacional de Assistência Social, CNAS, nós vimos que os seus membros possuem composição paritária, né? Então, na verdade, metade deles representa o governo e outra metade a sociedade civil. E o total de membros é 18, são 18 membros. O Conselho Nacional de Assistência Social é composto por 18 membros e respectivos suplentes, portanto, 18 suplentes também. São 18 membros, cada membro possui um suplente, tá certo? Lembram que eu falei que era paritária a composição? Ou seja, dos 18 membros, 9, metade deles, são representantes do governo. E a outra metade, 9, são representantes da sociedade civil. Eu já vou detalhar isso para vocês, tá? Mas antes disso, vamos falar sobre a indicação dos nomes. Não podemos confundir quem indica com quem nomeia. Nós vimos que a nomeação é feita pelo presidente, mas a indicação não. Quem que indica os nomes? Ora, quem indica os nomes é aquele órgão da Administração Pública Federal responsável pela coordenação da Política Nacional de Assistência Social, que vocês já sabem qual é, né? É o Ministério da Cidadania. Então, pessoal, vamos lá. Ele é que vai indicar. Então, vamos separar aqui. Quem indica é aquele órgão da Administração Pública Federal responsável pela coordenação da Política Nacional de Assistência Social. Este órgão, né, da Administração Pública Federal responsável pela coordenação da Política Nacional de Assistência Social, nós já sabemos qual é. É o Ministério da Cidadania. Este Ministério da Cidadania, ele é que vai fazer o quê? Ele é que vai fazer a indicação dos nomes. No entanto, não é ele quem faz a nomeação. A nomeação quem faz é o presidente da República. Então, o Ministério da Cidadania indica e o presidente da República faz a nomeação. Na sua prova, pode cair Ministério da Cidadania ou pode cair órgão da Administração Pública Federal responsável pela coordenação da Política Nacional de Assistência Social. Das duas formas, significam a mesma coisa, tá certo? Se falar Ministério da Cidadania ou este órgão aí responsável pela coordenação da Política Nacional, é a mesma coisa do que falar simplesmente Ministério da Cidadania. Na sua prova pode cair de qualquer das formas. Eles são responsáveis pela indicação dos nomes.
No entanto, a indicação dos nomes, né, que posteriormente serão nomeados pelo presidente, essa indicação do nome deve seguir aí, deve obedecer a alguns critérios. E vamos mostrar agora para vocês que critérios são esses. Vem comigo. Olha só. Bom, nós vimos que um dos critérios pela obediência à paridade é que sejam 9 representantes do governo e 9 representantes da sociedade civil. Este é o primeiro critério, tá certo? Dentre esses 9 representantes governamentais, pelo menos um deles, um dos 9, deve representar os estados. É um que vai representar todos os estados, né? E um que vai representar os municípios. Então vejam, dos 9 representantes, né, são 18 representantes, 9 representam o governo e 9 a sociedade civil. Dos 9 representantes do governo, nós teremos, dentre os 9, né, um vai representar os estados e um representar os municípios. E sobram 7 para, de fato, aí, representar os interesses do próprio governo federal, tá certo? Então são 9 membros, dos 9 membros, um tem que representar os estados e um tem que representar os municípios dentre os 9. Agora vamos para os 9 membros que representam a sociedade civil. Vamos ver. Olha só. Os 9 membros representantes da sociedade civil serão escolhidos de que forma? Dentre representantes dos usuários ou de organização de usuários, das entidades e organizações de assistência social e dos trabalhadores do setor, escolhido em fórum próprio, sob fiscalização do Ministério Público Federal. Então vejam, dos 9 representantes da sociedade civil, eles serão escolhidos dentre pessoas que representem os usuários ou organizações de usuários, entidades e organizações de assistência social e de trabalhadores do setor. E serão escolhidos, repito, em um fórum próprio, sob fiscalização do Ministério Público Federal. Tranquilo? Então são 18 membros e os respectivos suplentes. Os 18 membros, eles são escolhidos 9 para representar o governo, 9 para representar a sociedade civil. Os 9 que representam o governo terão, dentre os 9, pelo menos um que vai representar os estados e um que irá representar os municípios. Dentre os representantes da sociedade civil, nós vimos aqui quais os critérios para as suas escolhas e eles serão escolhidos, né, dentre esses usuários, organizações de usuários, vimos também entidades e organizações de assistência social e também trabalhadores do setor. Tudo isso fiscalizado pelo Ministério Público Federal. Beleza? Cheio de palavra-chave para vocês memorizarem para a prova, mas o importante é conhecer o contexto e saber onde encontrar tudo isso esquematizado para facilitar a sua memorização. Fechado? Vamos continuar então, volta para a tela. Muito bem. Seguindo, olha só. Vamos falar aqui ainda do Conselho Nacional de Assistência Social. Ele será presidido, agora vamos falar de quem será o presidente do conselho. Ele será presidido por quem? Por um dos seus integrantes, né? Um dos membros ali serão, um daqueles 18 membros escolhidos, um deles será o seu presidente, que será eleito entre os seus membros, tá certo? Só que cuidado, pessoal, cuidado. O mandato do membro é de 2 anos, prorrogável por mais 2. Mas na posição de presidente, ele só pode ser presidente por 1 ano, permitido uma única recondução por igual período. Ou seja, para ser presidente, não são 2 mais 2, é 1 mais 1. Cuidado, tá certo? E, além disso, este Conselho Nacional de Assistência Social será presidido por um dos seus integrantes e ele contará com uma secretaria executiva, a qual terá sua estrutura disciplinada em ato do Poder Executivo. Então, o ato do Poder Executivo é que vai disciplinar aí a estrutura da Secretaria Executiva, que vai auxiliar aí o trabalho no Conselho Nacional de Assistência Social. Vem para mim. Bom, então vamos às informações. Primeiro, nós vimos que são 18 membros, 9 representam o governo, 9 representam a sociedade civil. Nós vimos que quem faz a indicação dos membros aqui no Conselho Nacional de Assistência Social é o Ministério da Cidadania, ou, em outras palavras,
o órgão da administração pública federal responsável pela coordenação da Política Nacional de Assistência Social. E vimos também que ele terá mandato de 2 anos. Cada um dos membros do Conselho Nacional de Assistência Social terá um mandato de 2 anos, podendo ser reconduzido uma única vez por igual período, ou seja, 2 anos, podendo ser reconduzido para exercer por mais 2 anos, totalizando no máximo 4. No entanto, um dos seus membros será escolhido como presidente. E uma vez escolhido como presidente, lá ele poderá permanecer exercendo a função de presidente por 1 ano, podendo, como vimos, né, ser reconduzido por mais 1 ano, 1 mais 1. Então, o mandato do membro são 2 anos mais 2, total de 4 no máximo. Já para ser presidente, ele poderá ser no máximo presidente do Conselho Nacional de Assistência Social, no máximo por 1 ano, sendo reconduzido por mais 1, 1 mais 1, 2. Então vejam, dos até no máximo 4 anos que eles poderão exercer ali a sua atribuição, eles poderão, desses 4 anos, apenas 2 deles no máximo, exercê-lo como presidente, tá certo? Então, não confundam isso. Se cair na sua prova, quem faz a indicação, vocês sabem que é o Ministério da Cidadania. Agora, se cair na sua prova quem faz a nomeação é o presidente da República. Cuidado para não confundir. Se cair na prova quem faz a indicação, Ministério da Cidadania. Quem faz a nomeação, presidente da República. Se cair na sua prova qual o prazo do mandato do membro do Conselho Nacional de Assistência Social, 2 anos, podendo ser reconduzido por mais 2. Agora, na qualidade de presidente do Conselho, apenas o membro poderá ser presidente, por no máximo 1 ano, prorrogável por mais 1. Então, no máximo 2 anos na presidência, no máximo 4 anos como membro do Conselho Nacional. Fechado? Então, com isso, nós temos várias questões possíveis de prova extraídas desse conteúdo. Vamos seguir. Muito bem. Seguindo, ainda sobre o Conselho Nacional de Assistência Social. Vamos falar da competência. Aqui é muito importante, muito cobrado em prova, as competências do Conselho Nacional de Assistência Social, tá certo? Então vamos lá. Compete ao Conselho Nacional, não é ao estadual nem ao municipal. Estamos falando da competência do Conselho Nacional de Assistência Social. Vamos lá. Compete ao Conselho Nacional. Primeiro, ele é um órgão deliberativo, né? Então, o que aqueles 18 membros vão fazer? Bom, eles vão aprovar a Política Nacional de Assistência Social. Quem coordena essa política nacional é o Ministério da Cidadania, mas quem aprova esta política é o Conselho Nacional de Assistência Social. Também é o Conselho Nacional de Assistência Social que normatiza as ações e regula as prestações de serviços de natureza pública e privada no campo da assistência social. Ou seja, todos os serviços relacionados à assistência social, sejam elas públicas ou privadas, elas serão normatizadas e reguladas, né, em relação a tais serviços pelo Conselho Nacional de Assistência Social. Também cabe a ele acompanhar e fiscalizar o processo de certificação das entidades e organizações de assistência social no Ministério da Cidadania. O Ministério da Cidadania, nós já vimos isso, ele é quem certifica as entidades e organizações de assistência social. Mas quem acompanha e fiscaliza é o Conselho Nacional de Assistência Social. E também, né, nesse slide, temos vários slides com essas competências, vamos matar esse aqui. Também compete a este conselho apreciar o quê? O relatório anual, que contém o quê? A relação das entidades e das organizações de assistência social que foram certificadas como beneficentes. E, após apreciar esse relatório anual, encaminhá-las para conhecimento dos conselhos de assistência social dos estados, dos municípios e do DF. Bom, vamos falar um pouquinho sobre isso rapidamente. Volta para mim. Bom, então, dentre as competências deste Conselho Nacional de Assistência Social, ou seja, aqueles 18 membros vão deliberar e decidir sobre o quê? Vamos lá. Primeiro, aprovar a Política Nacional de Assistência Social. Não é criar a política, é aprovar. Não é coordenar, é aprovar. Tá? Quem cria, quem coordena é o Ministério da Cidadania. Mas quem aprova é o Conselho Nacional de Assistência Social. Ele é que aprova
a política nacional de assistência social. Também eles é que vão normatizar e regular serviços, sejam de natureza pública ou de natureza privada, que sejam prestados na área de assistência social. Também devem acompanhar e fiscalizar a certificação daquelas entidades e organizações de assistência social feito pelo Ministério da Cidadania. O Ministério da Cidadania ele vai certificar entidades e organizações para atuarem na assistência social. E cabe ao Conselho Nacional de Assistência Social fazer o quê? Ora, cabe a ele acompanhar e fiscalizar esta certificação. E, por fim, cabe também apreciar o relatório anual. O que contém nesse relatório anual? Nós vimos aqui a relação das entidades e das organizações de assistência social que foram certificadas como beneficentes e poderão atuar na área da assistência social. Uma vez que analisar esses documentos, esse relatório anual, vai encaminhá-lo para os conselhos estaduais, municipais e do DF, de assistência social. Fechado? Não acabou não. Temos muitas outras competências que vamos ver nos próximos slides. Eu dividi em vários slides as competências para deixar tudo separadinho para vocês. Vem comigo. Muito bem. Vamos ver aqui a próxima lista de competências. Opa, vamos lá. Bem, também cabe ao Conselho Nacional, também compete ao Conselho Nacional de Assistência Social. Lembrando que essas atribuições são do Conselho Nacional, tá certo? Pois bem, vamos lá, mais 3 atribuições. Zelar pela efetivação, ou seja, para que se torne efetivo, né, o sistema descentralizado e participativo de assistência social. Descentralizado, né, sendo descentralizado para os estados, para o DF, para os municípios e também com a participação, né, de toda a sociedade aí nesse sistema. Então, cabe também ao Conselho Nacional zelar para que isso efetivamente aconteça. Cabe ao Conselho Nacional também convocar ordinariamente, ou seja, não é uma convocação extraordinária, é ordinária, é padronizada, né, a cada 4 anos, de 4 em 4 anos, né, cada 4 em 4 anos, o Conselho Nacional de Assistência Social, ele convoca ordinariamente a Conferência Nacional de Assistência Social. É uma conferência que tem por atribuição avaliar a situação da assistência social e propor diretrizes para o aperfeiçoamento do sistema. Então, cabe o quê? Avaliar a situação, propor o quê? Diretrizes. Para quê? Para o aperfeiçoamento do sistema. E também temos como competência do Conselho Nacional de Assistência Social apreciar e aprovar o quê? Proposta orçamentária. Estamos falando de dinheiro. Proposta orçamentária da assistência social a ser encaminhada pelo órgão da administração pública federal responsável pela coordenação da política nacional de assistência social, que vocês sabem muito bem qual é, que é o Ministério da Cidadania, beleza? Então, ele vai apreciar e aprovar proposta orçamentária da assistência social, que vai ser encaminhado ao Ministério da Cidadania. Vamos falar um pouquinho sobre eles? Vem comigo. O que nós temos aqui, então? Nós temos mais 3 competências do Conselho Nacional de Assistência Social. O primeiro deles é zelar pela efetivação, para que se torne efetivo, né, o sistema descentralizado, ou seja, que efetivamente haja uma descentralização do governo federal para os estados, DF e municípios, e também um sistema participativo, com a participação de toda a sociedade. Perfeito? Claro que em relação à assistência social. Também vimos que haverá uma convocação ordinária de 4 em 4 anos da famosa Conferência Nacional de Assistência Social, cuja atribuição é, primeiro, avaliar. Para que serve essa Conferência Nacional de Assistência Social, que será convocada ordinariamente a cada 4 anos pelo Conselho Nacional de Assistência Social? Cabe avaliar a situação como um todo,
propor diretrizes e aperfeiçoamentos. Perfeito? Vai avaliar, propor diretrizes e aperfeiçoamento. E por fim, nesse slide, mais uma competência é apreciar e aprovar. O quê? O orçamento da assistência social que vai ser encaminhado ao Ministério da Cidadania. Fechado? Ele aprova e ele aprecia e aprova, encaminhando posteriormente ao Ministério da Cidadania. Vamos seguir. Temos mais competências ainda do Conselho Nacional de Assistência Social. Vamos ver quais são. Muito bem, temos mais dois aqui nesse slide. Também compete ao Conselho Nacional de Assistência Social. Nacional, né? O que mais? Compete a aprovar critérios de transferência de recursos. Então, não é aprovar a transferência dos recursos, mas aprovar os critérios de sua transferência. Quais são os critérios que devem ser adotados para mandarmos dinheiro para os estados, para os municípios e para o Distrito Federal? Considerando, evidentemente, indicadores que informem sua regionalização mais equitativa, tais como, vamos lá, população, renda per capita, né, renda por pessoa, mortalidade infantil, concentração de renda, além de se disciplinar os procedimentos de repasse, vamos marcar aqui, disciplinar os procedimentos de repasse de recursos para as entidades e organizações de assistência social, sem prejuízo, evidentemente, né, além das disposições da Lei de Diretrizes Orçamentárias. Então vejam, então cabe ao Conselho Nacional de Assistência Social aprovar o quê? Critério de transferência de recursos. E esses recursos serão transferidos para onde? Estados, DF e municípios. Então, para aprovar os critérios, quem aprova é o Conselho Nacional, com base, claro, em critérios objetivos, né? População, renda per capita, mortalidade infantil, concentração de renda, etc. Além disso, além de aprovar, cabe também disciplinar o quê? Os procedimentos para repasse de recursos. Tá certo? Para quem? Para as entidades e organizações da assistência social. Então vamos organizar tudo isso. Então, nesse slide aqui, primeiro, cabe ao Conselho Nacional, nesse slide mais duas competências, aprovar a transferência de recursos, né? Mas aprovar os critérios, não a transferência em si. Aprovar, vou até marcar critérios aqui, ó. Aprovar os critérios. Quais serão os critérios adotados para que a União transfira recursos para os estados, para o DF e para os municípios? Observando, evidentemente, né, critérios, aí, indicadores objetivos. Também, além de aprovar os critérios para esse repasse, também disciplinar quais serão os procedimentos, agora para os próprios procedimentos, como é disciplinar como serão os procedimentos para repassar recursos para as entidades e organizações da assistência social. Claro que sempre observando aí a lei de diretrizes orçamentárias. Não pode também descumpri-la. Fechado? E aqui, na parte de baixo, vamos para o segundo caso aqui. Olha só. Acompanhar e avaliar gestão de recursos. Não basta simplesmente mandar o dinheiro. Tem que acompanhar e avaliar se esse dinheiro está sendo bem usado, né? Bem como os ganhos sociais e o desempenho dos programas e projetos aprovados. Então vejam, não adianta mandar dinheiro e vai que desviem com o dinheiro, vai que sumam com o dinheiro, que deem mau uso para o dinheiro e que não traga nenhum benefício social. Então, cabe também ao Conselho Nacional de Assistência Social acompanhar e avaliar o quê? A gestão dos recursos, como é que esses recursos estão sendo geridos, administrados, tratados, né? E também se está havendo ganho social e também o desempenho dos programas e dos projetos. Vem comigo. Então, cabe também ao Conselho Nacional de Assistência Social acompanhar e avaliar como é que está a gestão de recursos no âmbito federal, estadual, municipal, do DF, como é que estão aí cuidando desses recursos, tá certo? E além de acompanhar, de avaliar a gestão dos recursos, cabe também ao Conselho Nacional, né, avaliar quais são os ganhos sociais que estão sendo obtidos com esse investimento. Tá? Como é o investimento. Você investe recursos para obter ganhos sociais. Então tem que ter resultado. Então você vai avaliar, vai monitorar, vai acompanhar como é que está a gestão, se está tendo ganhos sociais, né, está tendo retorno positivo para a população
e também como é que está o desempenho dos programas e dos projetos de assistência social. Beleza? Vamos continuar. E para fechar, as últimas 4 competências, as últimas 4 últimas competências do Conselho Nacional. Vamos a elas, olha só. Compete ao Conselho Nacional de Assistência Social, CNAS. Lembrando que todas essas competências que eu estou mostrando para vocês é do Conselho Nacional. Compete ao Conselho Nacional. Vamos lá. Mais 4. Estabelecer diretrizes, apreciar e aprovar programas anuais e plurianuais do Fundo Nacional de Assistência Social. Então, tem que estabelecer diretrizes, apreciar e aprovar o quê? Os programas anuais e plurianuais. Do quê? Do FNAS, do Fundo Nacional de Assistência Social. Compete a quem? Ao Conselho Nacional de Assistência Social. Além disso, indicar o representante do Conselho Nacional de Assistência Social junto ao Conselho Nacional de Seguridade Social. Existe um Conselho Nacional de Seguridade Social que cuida de saúde, de assistência e de previdência. E ele precisa ter um representante do Conselho Nacional lá. Então, o Conselho Nacional é que vai indicar o representante dentre os seus membros do Conselho Nacional para que, dentre os membros do Conselho Nacional de Assistência Social, um será escolhido para ser membro do Conselho Nacional de Seguridade Social. Vejam a diferença aqui. O primeiro conselho, que é o que estamos estudando, é o de assistência. Já o Nacional de Seguridade, ele cuida de saúde, assistência social e previdência social. Tá certo? Então, tem que ter um membro e esse membro será escolhido pelo próprio Conselho Nacional dentre os seus membros. Elaborar e aprovar o seu regimento interno. O próprio Conselho Nacional, ele também elabora e aprova o seu regimento interno. E por fim, derradeiramente, o Conselho Nacional de Assistência Social divulga no Diário Oficial da União todas as suas decisões, todas, bem como as contas no Fundo Nacional de Assistência Social e os respectivos pareceres emitidos. Então tem que divulgar no Diário Oficial todas as decisões, contas do FNAS e também os pareceres que foram emitidos. Beleza? Então, vem comigo. Então, com esses 4 itens, nós fechamos o leque de competências do Conselho Nacional de Assistência Social. Vimos nesse slide que ele estabelece diretrizes, apreciam e aprovam programas anuais e plurianuais referentes ao Fundo Nacional de Assistência Social. Vimos também que eles indicam, dentre os membros do Conselho Nacional de Assistência Social, qual deles irá representar o Conselho Nacional de Assistência Social junto ao Conselho Nacional de Seguridade Social. É o que vimos aqui. Também compete a eles elaborar e aprovar o seu próprio regimento e, por fim, divulgar no Diário Oficial da União todas as suas decisões, todas as contas do Fundo Nacional de Assistência Social e também os pareceres que foram emitidos. Beleza? Com isso a gente fecha todo o leque, item a item, da competência do Conselho Nacional de Assistência Social. Precisa memorizar? Precisa. Mas você não precisa memorizar tudo no detalhe. Você precisa fazer uma associação. Você precisa pegar cada uma das competências do Conselho Nacional e criar uma forma de associá-lo ao Conselho Nacional, para que quando caia na sua prova uma das competências do Conselho Nacional, você lembre da associação que você fez ao Conselho Nacional de Assistência Social e saiba na lata que a resposta é competência do Conselho Nacional de Assistência Social, tá bom? Ninguém tem que sair com isso memorizado aqui agora, mas é importante que vocês conheçam, saibam o que existem, como encontrar, onde está e que tem que criar uma associação lógica mental para que vocês cheguem na prova e se cair na prova uma dessas competências e perguntar de quem é essa competência, vocês já sabem. Tudo que vimos agora aí nos últimos slides são competências do Conselho Nacional de Assistência Social. Fechou? Cuidado para não confundir o Conselho de Assistência Social, Conselho Nacional de Assistência Social, com o Conselho Nacional de Seguridade Social. Conselho Nacional de Seguridade Social cuida de saúde, assistência e previdência. Cuida das 3 áreas, do conjunto integrado de ações.
Já o Conselho Nacional de Assistência Social cuida de situações relacionadas, obviamente, à assistência social. Vamos seguir. Vamos embora.